Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação de Realidades da Safra e dessa vez a nossa parada vai ser no Paraguai, para acompanhar como é que está a finalização dos trabalhos de colheita da safra de soja, também como é que está o desenvolvimento das segundas safras lá no nosso país vizinho. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Carsten Friedrichen, ele que é vice-presidente da APS, Associação dos Produtores de Soja, Oleaginosas e Cereais do Paraguai. Então seja muito bem-vindo, Carsten, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, e a toda a sua audiência do canal. Carsten, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá no mês de janeiro, e aí você já destacava as perdas grandes para essa safra de verão de soja, já reduzia pela metade praticamente a produção esperada aí para o país. Agora, com os trabalhos de colheita praticamente encerrados, que balanço a gente pode fazer dessa safra de verão de soja? Como é que ficaram os resultados aí no país? Pois é, Guilherme, em janeiro a coisa já vinha muito mal. Nós tínhamos uma seca muito severa instalada em dezembro de 2021 e janeiro de 2022, e a coisa só foi piorando durante todo o mês de janeiro e início de fevereiro. As chuvas esperadas não vieram, e o Paraguai registrou de longe a pior safra da sua história moderna, né, dos últimos 40 anos. Nunca se teve um registro de uma safra com rendimento geral tão baixo quanto esta safra, que está praticamente terminando, as últimas lavouras sendo colhidas, mas que não vão mais representar em absoluto uma mudança do panorama geral. O Paraguai fechou com uma produtividade média de 1.000 quilos por hectare, de norte a sul. Isso significa de que os campeões de produtividade esse ano chegaram a 1.500, 1.700 quilos de rendimento por hectare, e muitos produtores fecharam a média de 600 quilos por hectare apenas nesta safra verão. E aí, Carsten, se no início da safra a expectativa era uma produção de 10 milhões de toneladas aí no Paraguai, quanto é que deve chegar esse volume no final das contas? Então, esse volume não passará muito de 3 milhões de toneladas. Hoje a certeza que todos os setores aqui, cooperativas, APS, exportadores, beiram aproximadamente 3 milhões de toneladas de produção total e final da safra verão do Paraguai. E aí, Carsten, depois dessa safra de soja, né, a segunda safra de milho também veio sentindo esses impactos da falta de chuvas. A gente tem até algumas imagens de lavouras de milho aqui para passar. Como é que estão se desenvolvendo essas áreas? Também vem já com resquício dessa seca, né? Então, o plantio da safrinha no Paraguai a partir de janeiro, quando já iniciou a colheita prematura do soja, ela não conseguiu se desenvolver com normalidade, porque as chuvas caíam muito isoladamente. Eram pancadas de chuvas que não alcançavam todas as regiões de produção. Então, os produtores foram aproveitando as chuvas conforme elas vinham, mas era uma situação de um pouco de estresse hídrico. As chuvas abundantes não chegaram, a não ser agora no dia 11 e 12 de março, onde o Paraguai registrou a primeira chuva que atingiu todas as regiões produtivas. Desde outubro de 2021, nós não tínhamos uma chuva que alcançava a toda a região de produção. Então, nós temos lavouras de milho, provavelmente uma superfície recorde. O Paraguai deve estar perto de 1 milhão de hectares de milho safrinha, das quais uma boa parte está em condições boas, até excelentes em alguns lugares, e uma boa parte daquele milho já sofreu também com a seca que vinha se arrastando e que não dava umidade suficiente. Então, no geral, o milho está em uma condição aceitável, não ótima, mas aceitável, e o Paraguai ainda está semeando, depois dessa chuva do dia que terminou no dia 11 e 12, ainda estamos plantando as últimas áreas de milho,
já estaria um pouco fora de época, mas, enfim, com a crise e com a má safra da soja e uma perspectiva de ter um preço de milho estável, está se semeando ainda as últimas lavouras, então o Paraguai pode chegar perto de 1 milhão de hectares de milho safrinha, e o soja safrinha reduziu a área porque não chovia o necessário em janeiro para poder se plantar dentro da janela ideal, e provavelmente o Paraguai só semeou umas 300 a 400 mil hectares de soja safrinha, que é a nossa esperança de obter sementes para o plantio da safra agora de setembro desse ano. Inclusive, Caio, está entrando nesse assunto da safrinha de soja, a gente também tem algumas imagens aqui para mostrar como é que está o desenvolvimento dessas áreas. Está um pouquinho melhor, até se a gente comparar com a primeira safra, está muito melhor, né? Sim, está melhor, mas depende da região. A região sul do Paraguai, a região do Itapúa, Alto Paraná Sur, teve regiões onde a chuva faltou, então o soja, quando ele é pequeno, ele é verde, ele parece estar bem, mas ele também perdeu um pouco do tempo dele no desenvolvimento. E na região do norte do Paraguai, os departamentos de Canindeyú, Alto Paraná Norte, Caguaçu, alguns lugares até que está bastante bonito o soja safrinha. Então, a esperança é de que o soja safrinha renda mais este ano do que o soja verão. Essa é a perspectiva que nós temos até agora. E aí, Carsten, como é que todo esse cenário que a gente está conversando aqui impactou nas comercializações, nas vendas dos produtores? Ficou apertado as contas do produtor paraguaio nesse ano, né? Ficou, com certeza. É um péssimo ano de colheita e economicamente falando também, porque os produtores, muitos deles acabaram vendendo soja já a futuro no ano passado, quando o preço estava razoavelmente bem, aproximadamente $420 por tonelada foi comercializado uma boa parte do soja, e as pessoas não conseguiram cumprir nem esses contratos. Vão ter que ver, de repente, com essa safrinha, se conseguem cobrir alguma coisa dos compromissos de contrato. E o preço excelente que hoje em dia se registra em Chicago não está ao alcance de nenhum dos produtores daqui, porque não há produção nem sequer para atender os compromissos já fechados, e muito menos para se aproveitar este bom momento do mercado. E aí, Caio, se a gente estender um pouquinho mais essa conversa, olhando para a próxima safra, né, a 22-23, como é que está esse planejamento, essa preparação do produtor? A gente tem visto, né, custos de produção muito elevados, eu imagino que aí no Paraguai a situação também seja semelhante. Como é que está nesse momento essa preparação e esse planejamento? Então, é difícil porque o produtor ficou devendo, ou seja no banco, ou seja na cooperativa, ou na empresa de insumos. Então, há uma conta para se renegociar, que, graças a Deus, a maioria das empresas, obviamente, entendem a situação e houve uma boa predisposição, mas o que aperta é o custo da próxima safra, adubos a preços nunca antes vistos. Os produtores vão ter problemas de se abastecer. Por uma é a falta do produto, a falta física e o preço muito elevado. Então, nós acreditamos de que o investimento nessa próxima safra será um investimento não tão alto em quantidade. As pessoas vão tentar poupar um pouco de fertilizante, tentar poupar alguns recursos que possam ser administrados e tentar fazer o arroz com feijão e plantar o soja em condições minimamente ótimas e esperar pelas chuvas para poder ter uma safra em produtividade normal, ou quem sabe, boa. Carsten, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário das lavouras aí no Paraguai. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu gostaria de convidar quem estiver perto aqui da fronteira. Nós temos a principal e maior feira agrícola do Paraguai, que começa agora no dia 15
e vai até o dia 18 de março, é a Feria Inovar, que fica a 50 quilômetros de distância aqui de Cidade Leste, de Foz do Iguaçu, sentido capital Assunção, entrando diretamente aqui pela BR, que cruza a ponte. A 50 quilômetros se encontra a Feira Inovar, onde as pessoas estão se informando das tecnologias, das possibilidades. É a primeira vez que o agro se encontra fisicamente, cara a cara, depois da pandemia, e esperamos que seja um evento importante, onde a APS tem um stand também, e todas as empresas do agro vão estar presentes. Então, estão todos cordialmente invitados a conhecer a Feira Inovar no Paraguai. Carsten, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, e a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas segundas safras, tanto de milho quanto da soja safrinha aí no país também. Muito obrigado e até a próxima. Ok, obrigado, Guilherme. Um abraço para toda a sua audiência. O Carsten Friedrichen, ele que é vice-presidente da APS, Associação dos Produtores de Soja, Oleaginosas e Cereais do Paraguai, conversou com a gente para fazer um balanço da safra de verão de soja e também trazer as perspectivas para a safrinha de milho e de soja lá no Paraguai. Começando pela safra de verão, Carsten trazendo um balanço bastante negativo para essa primeira safra de soja no Paraguai, uma safra classificada pela APS como a pior da história paraguaia, uma produção que era esperado 10 milhões de toneladas, uma produção de apenas 3 milhões de toneladas, perdas muito grandes, produtividades muito baixas para essa primeira safra lá no Paraguai. Paraguai que sofreu bastante com a falta de chuvas. Para se ter uma ideia, o Carsten destacando que depois de outubro de 2021, a única chuva registrada em todas as áreas produtivas do país aconteceu nos últimos dias, nesse mês de março. Então, bastante tempo sem chuvas significativas, sem chuvas regulares lá no Paraguai, impactou bastante na produtividade da soja. A segunda safra de milho também sofreu com essa situação de seca no início, os trabalhos de plantio foram prejudicados. Nesse momento, o desempenho das lavouras é razoavelmente bom de maneira geral, mas tem muitas áreas com problemas e o produtor precisa de uma melhora nesse clima para seguir desenvolvendo milho, que ainda está sendo plantado em algumas áreas do país, mesmo com um período bastante já fora da janela ideal. Para a safrinha de soja, essa é a grande esperança do produtor paraguaio, de fazer sementes para a próxima safra de setembro, para até conseguir alguma renda nesse ano. Bastante difícil por parte do produtor, as lavouras se desenvolvem um pouquinho melhor do que as outras, a expectativa é de que os rendimentos dessa safrinha de soja sejam até melhores do que os da safra verão registrados lá no Paraguai. Diante de todo esse cenário, muita dificuldade financeira para o produtor paraguaio, muitas dívidas com bancos, com empresas de insumos, contratos que não conseguiram ser firmados por lá. Então, uma situação bastante complicada para o produtor paraguaio, tanto na produtividade menor, como na rentabilidade e nas comercializações bastante comprometidas. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.